A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 4 do segundo trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título Como se conduzir na caminhada. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O textuário diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe você vai poder acompanhar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos do 15 ao 17. Introdução diz: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Nós aprendemos nas lições anteriores, que falava da porta estreita e o caminho apertado, e também da porta larga e o caminho espaçoso, sobre essa questão da jornada que o cristão enfrenta, ou que o cristão tem que passar aqui na terra até chegar ao destino final, que é o céu. Nesta lição, especificamente, nós vamos ver qual é o padrão que Deus estabelece para essa caminhada do cristão. Como o cristão tem que se comportar, como ele tem que andar, como ele tem que fazer, o que ele tem que fazer para que ele possa agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e assim conseguir alcançar o seu objetivo final, que é chegar até a Canaã celestial. Tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Subtópico 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios capítulo 5, cabe-nos refletir sobre se há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá em João capítulo 13, versículo 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. Então, aqui neste primeiro subtópico, o comentarista vai apresentar Jesus como o padrão de conduta para todo o cristão. Não importa a época, não importa o lugar, o cristão, que significa ser um seguidor de Jesus Cristo, ele tem que ter
Jesus, a maneira como Jesus viveu, a maneira como Jesus tratou as pessoas, a maneira como Jesus ensinou as verdades bíblicas, a maneira como Jesus falou do Pai, a maneira como Jesus ensinou a orar, a maneira como Jesus ensinou a amar o próximo, a amar até mesmo os nossos inimigos, né, e etc., e outros ensinamentos que nós podemos encontrar nos evangelhos e principalmente ali no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então ali tem um padrão de conduta que todo cristão precisa seguir. Mas não só isso, né? Também a maneira, aquilo que Jesus nem falou, mas a maneira como ele agiu, principalmente com as pessoas mais desprovidas socialmente. Jesus também tratou essas pessoas com muito amor, com muito zelo, e nós devemos também a maneira como ele tratou os inimigos da fé cristã, né? Então nós devemos também seguir esse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres. Subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. João, capítulo 4, versículo 34. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai, na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Isso é possível quando buscamos o auxílio do alto. Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. O cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Disse Jesus: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7, 12, que é a regra de ouro, né? Então, assim, é claro que Jesus é o nosso padrão maior de conduta, né? Que nós devemos sempre olhar para ele e seguir os passos dele e seguir o que ele nos ensinou. No entanto, é claro que é muito difícil um ser humano aqui que, enquanto estamos nesse tabernáculo terreno, nós alcançarmos o padrão de excelência que obviamente, que Jesus alcançou, né? Não se está falando sobre isso, essa questão da perfeição, né, cristã. Nós estamos num processo. No entanto, ele é o padrão. O padrão o que é? É aquela referência, aquele modelo que precisa ser seguido, né? Nós vamos pedindo ali o auxílio do alto, a ajuda do Espírito Santo de Deus, para ir nos moldando, nos capacitando para que a gente cada vez mais seja parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da vida, né? Obviamente que apenas quando formos glorificados é que vamos ter condições de seguir plenamente a maneira como o Senhor Jesus se conduziu aqui na terra. Mas aí quando estivermos glorificados já estaremos na presença dele por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos que nos esforçar com a ajuda da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? A ajuda do alto, né? O Espírito Santo operando dentro de nós, não nos conformando com este mundo e procurando seguir o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, né? E o padrão maior, né, é o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e, por isso, devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, versículo 5. Né? Então, veja só o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse subtópico, terceiro subtópico, né? Que nós estamos numa competição espiritual, né? Estamos competindo. Então, ou seja, nós temos ali o primeiro lugar disparado, que é o Senhor Jesus Cristo. E estamos seguindo Ele, estamos olhando para Ele, procurando acompanhá-lo, procurando segui-lo. É assim que o cristão, que é um seguidor de Jesus Cristo, precisa fazer. O padrão é alto, é altíssimo. E de nós mesmos, por nós mesmos, não temos condições de alcançá-lo. No entanto, o Espírito Santo nos fortalece para que a gente prossiga, para que a gente se alcance a qualificação necessária para sermos resilientes, equilibrados, na nossa conduta, sempre buscando seguir os princípios escriturísticos, os princípios da palavra de Deus, e assim, de fé em fé, de graça em graça, nós vamos avançando e seguindo ao Senhor Jesus, olhando para Ele, que é o autor consumador da nossa fé, e procurando ter o mesmo sentimento que houve nele, que ele se esvaziou, ele se tornou uma pessoa mansa e humilde de coração para poder realizar o plano salvífico que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos alcançar a Canaã celestial. Então, Ele é o nosso padrão e o Espírito Santo nos ajuda a seguir esse padrão. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Subtópico 1. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor. Efésios 5, de 1 a 14. Segundo, uma caminhada sábia. Efésios 5, de 15 a 17. E terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículos do 18 ao 33. Aqui, nos deteremos na segunda parte. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Veja Provérbios capítulo 9, versículo 9. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios 1, 18. Então, prudência é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Provérbios 16, 16. Então, aqui desse subtópico, o comentarista vai falar sobre o que é a prudência. E à luz do texto bíblico, ele vai explicar que prudência é discernimento, é ter uma compreensão correta das coisas, é agir com moderação, com cuidado, examinando bem as coisas, pesando os prós e os contras, pesando tudo que está envolvido antes de tomar uma decisão. Isso é ser prudente, isso é agir com prudência, e isso é seguir a Jesus com prudência. Então, não dando atenção para todos os tipos de vozes que tem por aí, tendo muito cuidado, porque há muitos espíritos enganadores que estão enganando muita gente aí na sociedade. Então, o cristão que age com prudência, ele procura ter um conhecimento profundo, correto das Escrituras Sagradas e procura praticar esses princípios, esses ensinamentos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque fazendo dessa forma, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus, ele vai, de fato,
agir com prudência, não tomar nenhuma decisão precipitada, não aceitar qualquer coisa de primeira, mas ponderar bem antes de tomar qualquer decisão e antes de aceitar qualquer coisa que surja diante dele. Subtópico 2, não andeis como nécios. Paulo diz que não devemos andar como nécios, em Efésios 5,15, cujo adjetivo azopos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Veja Lucas 24:25. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Veja Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3. Por isso, o apelo do apóstolo para o crente é: vede prudentemente como andais. Paulo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8, versículo 8. Ou seja, se, conforme o ensino do subtópico anterior, o cristão andar de forma prudente, se ele for prudente, ou seja, cuidadoso e tomar, antes de tomar as decisões dele, obviamente que ele vai escapar dessa armadilha de agir de forma tola, de forma ignorante, de forma insensata. Como diz aqui o texto, né? Ser um nécio, né? Uma pessoa que ela age de forma inconsequente, sem pesar os prós e os contras. Então, uma coisa leva a outra. Se você procura ser prudente, obviamente que você não vai ser insensato, né? Mas nós temos que... É assim que o apóstolo Paulo, né, nos instrui ali na carta dele aos Efésios, que nós não devemos andar dessa forma, né? De forma insensata, né? Sem ponderar as coisas bem antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa. Muito importante isso, principalmente naquilo que nós verbalizamos, naquilo que nós falamos. Ser bem prudente, ouvir mais e falar menos, para a gente não cometer nenhum erro e acabar comprometendo o nosso testemunho cristão. Subtópico 3, andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sophos. Uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Efésios capítulo 1, versículo 8. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Não surge de cursos acadêmicos. Ela é espiritual. Vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E nos tornamos semelhantes a Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Ou seja, né, andar como sábios. Volto a repetir. Uma coisa leva a outra. Primeiro você anda prudentemente, com prudência. Depois você evita, andando com prudência, você deixa de andar de forma tola e insensata. E, por fim, então você vai andar de forma sábia, ou seja, com sabedoria, com entendimento, com discernimento das coisas, sabendo o que está fazendo, sabendo a quem você está servindo, sabendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Isso é andar, né, com sabedoria. E essa forma de conduta, a forma como nós andamos com sabedoria, glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus. Deus é glorificado através dessa nossa maneira sábia de andar. E esse andar aí significa como a gente se conduz, se comporta, como a gente age e reage diante das situações da vida.
Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, vencendo os dias maus. Subtópico 1, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazol. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. E segundo, comprar pelo uso, ou melhor, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar, de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, aqui nesse subtópico, o comentarista vai falar sobre isso, sobre essa questão de remir o tempo. O que é isso? Resumindo, o que significa remir o tempo? Aproveitar bem o tempo, principalmente aproveitar o tempo para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, para orar, para fazer visitas evangelísticas e consoladoras, ajudar o próximo, vir para os cultos públicos, falar de Jesus para as pessoas, evangelizar. Tudo isso é remir o tempo. Por quê? O tempo é preciosíssimo. Todos os seres humanos têm 24 horas, mas a forma como nós usamos esse tempo, você vai estar mostrando quem ou o que é mais importante na sua vida. Se você dedica boa parte do seu tempo para as coisas de Deus, você está mostrando para você mesmo e para outros que Deus é o mais importante na sua vida, que o Senhor Jesus é o mais importante na sua vida, que o reino de Deus é o principal objetivo da sua vida. Ou seja, você está remindo o tempo, aproveitando bem o tempo. Subtópico 2, remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, estes tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia ocorrer a qualquer momento. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta de nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Veja 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ou seja, essa maneira de viver remindo o tempo, aproveitando bem o tempo para as coisas de Deus, principalmente, dando prioridade para as coisas de Deus, isso está muito relacionado com a iminência da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Por quê? Porque ele pode voltar a qualquer momento, ainda mais hoje, nesse tempo que nós estamos gravando aqui essa videoaula, mais do que nunca, mais do que em outras épocas da história. Nós estamos vendo aí os sinais escatológicos, todos praticamente já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora nesse momento que eu estou gravando essa videoaula, está um conflito ali no Oriente Médio, em Israel e na região, que pode precipitar realmente a volta do Senhor Jesus. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um sinal. Ou seja, diante disso, não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, banais, coisas que realmente o inimigo tem preparado para roubar o nosso tempo de buscar a Deus, de buscar as coisas relacionadas ao reino celestial. Então nós temos que vigiar muito nesse sentido e saber que a qualquer momento a volta do Senhor Jesus pode acontecer. E o que temos preparado, o que estamos preparando, para nos encontrarmos
com o Senhor Jesus na sua volta. Subtópico 3, os dias são maus. Outra expressão que chama atenção é os dias são maus, Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus, Efésios 5,17. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com aproveitarmos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar e congregar. Gálatas 6,10 e Hebreus 10,25. Ou seja, além de tudo que nós já falamos, o comentarista aqui coloca e isso está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, que os dias são maus. Os dias são maus, os dias são cheios de pecaminosidades, de armadilhas, de laços que o inimigo prepara para roubar o tempo do cristão. Então o cristão precisa vigiar muito para ele poder remir o tempo, aproveitar bem esse tempo, conforme já foi falado, e se fortalecer cada dia mais no Senhor e na força do seu poder. Buscar o revestimento espiritual, porque eles estamos enfrentando realmente os principados das potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. E cada vez mais o adversário, Satanás, ele tem se levantado para destruir o máximo de pessoas que ele puder, inclusive tentar atrapalhar a vida do cristão. Então o cristão precisa realmente, diante desses dias maus, se dedicar a buscar a Deus e cada vez mais se colocar na presença de Deus para que ele esteja estruturado, preparado para a volta do Senhor Jesus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, deixa também o seu joinha aí, comente, compartilhe. E não esqueça que aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar não só um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia, para abençoar a sua vida, e também você vai encontrar links para comprar os livros que são recomendados pelo comentarista desse trimestre, o pastor Osiel Gomes. E você fazendo isso, comprando através desses links, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra, 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima, e isso nos incentiva a viver de maneira santa. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, para finalizar essa lição aqui, um resumo, que nós estamos nessa caminhada para a pátria celestial. E nessa caminhada, que é uma caminhada que nós não estamos isentos de passar por tribulações, lutas, dificuldades e aflições, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, nós temos que andar de forma prudente, de forma sábia, de forma discernindo os acontecimentos, os tempos que nós estamos vivendo. E sabemos buscarmos ser estruturados cada vez mais na palavra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, para nós podermos então chegar ao destino final que nos aguarda, que é as mansões celestiais. Muito bem, esse foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.